Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma reflexão básica, importante, didatizada a respeito da língua portuguesa, para que a gente possa alcançar habilidades mais específicas e mais complexas dentro da nossa própria língua, obviamente. Você que está aí do outro lado, com o seu caderninho na mão, para fazer as anotações e as reflexões necessárias, né? A gente sempre pede isso, pessoal, por quê? Sou eu daqui e você daí, construindo exatamente todas as partes, as articulações de que você precisa para estabelecer uma melhoria na sua comunicação oral e escrita, né? Então vem para cá, olha só comigo o que eu reservei para nós conversarmos hoje, gente. Olha lá. Quem precisa se conectar com quem para que as informações façam sentido? Porque eu estou fazendo essa pergunta como ponto de partida, gente, para essa nossa aula, pessoal. Porque olha só, nós vamos falar como temática agora de relações morfossintáticas essenciais. Aí eu vou colocar aqui para você, só para a gente lembrar, pessoal, o que é, por exemplo, a morfossintaxe, né? Que palavrão é esse, prof? Ó, de maneira bem simples, pessoal, para nós lembrarmos, né? Forma, morfo, sintaxe, organização. Organização, ordem, né? Então, vamos observar o seguinte, gente. Morfo vai ter a ver com as palavras escolhidas. Quais são as palavras escolhidas, né? Muito bem. A organização vai depender da ordem em que essas palavras aparecem, tá? Por isso, relações morfossintáticas. Escolha das formas vocabulares e da ordem, da sequência estabelecida entre elas. Tudo bem? Então, relações especialíssimas, gente. Vamos fazer uma pequena revisão antes, observando assim, ó. Vamos lembrar das classes gramaticais, das classes de palavras, até para em seguida perceber como é que elas se estabelecem ou como é que as relações de ordem se dão entre elas, tá? Então, vê lá comigo, gente. Primeira coisa, lembrando aqui, né? A gente vai ter em português 10 classes de palavras, né? Olha só, essas primeiras 5 variam em gênero e número, né? Vamos lembrar que, por exemplo, os substantivos e os adjetivos também variam em grau, tá? Muito bem. Já os verbos, pessoal, também são variáveis, mas vão variar em número e pessoa, né? Legal. Os advérbios, conjunções, preposições e interjeições são invariáveis. São aqueles que têm apenas uma forma para falar em critério morfológico, né, gente? Então, até aqui, até o número 6, são os variáveis, e a partir daí, do número 7 em diante, são os invariáveis. Eles têm apenas uma forma, tá bem? Então, gente, o importante é entender o seguinte, ó, que várias dessas formas podem assumir diferentes classes em diferentes contextos. Elas podem representar diferentes classes em diferentes contextos. Mais ainda, eu posso fazer uso para o meu sistema, para a minha estratégia de comunicação, de diferentes artifícios, tá? Então, vamos observar bem, com cuidado, com carinho essas coisas e a gente vai melhorando a percepção, tá? Então, assim, primeiro de tudo, essa observação das formas e da ordem que elas vão representar e vão ocupar. Depois, pessoal, ponto a ponto, olha só, eu vou olhar com vocês um texto publicado num editorial da Folha de São Paulo. Então, é aquele espaço do jornal reservado à opinião do próprio jornal, à opinião do próprio veículo de comunicação. E vou fazer uma leitura, gente, pensando na informação, no trabalho que ele tem de conteúdo, mas em seguida a gente vai olhar todos os elementos relacionados às classes gramaticais e que diferença elas fazem aí no texto e no seu contexto, tá bom? Que diferença faz as escolhas, né? Então vamos lá. Democracia não é. Bom, para começo de conversa, gente, esse título, olha só, ele parece
transgredir, ou seja, trabalhar com alguma, vamos dizer assim, com alguma quebra de regra, pensando em ordem sintática ou completude de informação, né? Quando eu digo assim, democracia não parece que falta alguma coisa ao final. Vamos deixar o título por aí, assim, e em seguida a gente vai ver se o conteúdo do texto nos ajuda, como é que a gente poderia proceder, o que nós temos aí. Então, vou fazer uma leitura geral para a gente acompanhar o conteúdo, pessoal, e em seguida eu vou marcar com vocês as sistematizações morfossintáticas e que diferença elas fazem no texto, tá bom? Então, vem para cá, acompanha comigo. Diz assim: com a desfaçatez própria de um regime ditatorial, o Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, da Venezuela, usurpou os poderes da Assembleia Nacional, no mais grave golpe à democracia do país em 18 anos de desmandos do chavismo. Em decisão sem base constitucional, o órgão máximo do judiciário servil ao executivo transferiu para uma de suas câmaras as funções fundamentais do parlamento. Na prática, a manobra assegura ao aprendiz de caudilho Nicolás Maduro o completo domínio sobre os três poderes. O fechamento de fato do legislativo é o ápice de uma ofensiva de constrangimentos impostos àquele poder nos últimos meses. Em dezembro de 2015, quando a oposição obteve o comando da Assembleia pela primeira vez na década, o TSJ vetou a posse de 3 deputados sob acusações vagas de corrupção. Impedia-se, assim, uma maioria qualificada capaz, por exemplo, de reformar a Constituição contra Maduro. Depois de inicialmente desafiar o veto, a Assembleia negou posse aos 3 políticos. Ainda assim, a medida foi tomada como desacato pelo tribunal, sob o argumento de que a exoneração não foi devidamente formalizada. Como não bastasse, uma sentença promulgada na terça-feira, 28, pelo TSJ, limitou a imunidade dos parlamentares, abrindo caminho para que o regime chavista promova mais repressão. Na reação à escalada autoritária, o Peru foi o primeiro governo a retirar seu embaixador de Caracas. Neste sábado, 1º, os chanceleres do Mercosul se reúnem em Buenos Aires para discutir a crise. É de esperar que, desta vez, o Brasil e os demais sócios acionem a cláusula democrática do bloco contra o país andino. Existem agora razões para tanto. No ano passado, em processo atabalhoado, suspendeu-se a Venezuela do Mercosul, sob o pretexto de descumprimento de compromissos e normas burocráticas. Impor sanções a Maduro, no entanto, é tarefa complexa. Há que evitar medidas capazes de agravar o já trágico quadro social do país, em que se combinam recessão brutal, hiperinflação e desabastecimento generalizado. Os objetivos, além do restabelecimento da Assembleia, devem ser a garantia das eleições regionais de outubro e a soltura de presos políticos. Recorrer a punições drásticas e a retórica do confronto apenas dará novo alento ao jogo maniqueísta do chavismo. Bem, tá aí, pessoal. Apesar do dia 1º de abril ser conhecidamente, o dia da mentira, tá aí um editorial de um assunto, de um tema muito verdadeiro que tomou a última semana de março, tá? Então, lembrando, o editorial é opinião do jornal, tá? Opinião do jornal a respeito do tema, ok? Então, muito bem, vejam que é um texto forte, curto e preciso, de argumentação, bastante preciso, bastante específico, não há muitas delongas a respeito do que se vai debater. Ele debate e argumenta, apresenta e argumenta. Bem, então olha só, para a gente falar um pouquinho do conteúdo, e daí eu já vou às classes de palavras aí para nós discutirmos um pouquinho. Gente, importante entender, então, ficou bastante em evidência na última semana de março de 2017 o fato de simplesmente, parece que o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela,
tomou aí o que ele procedeu foi a um golpe ou a um autogolpe na própria democracia venezuelana. Uma democracia que já é muito contestada, gente, no mundo e inclusive na América Latina. Por quê? Desde o Hugo Chávez, o que nós tínhamos aí? Uma reeleição indefinida, quer dizer, o presidente da República tinha poderes passados aí pela Assembleia, inclusive, que permitiam que ele fosse reeleito indefinidamente. O que, claro, né, pessoal, não é salutar para qualquer democracia. A alternância de poder, dizem os estudiosos de democracia, de maneira mais expressiva, gente, que a alternância de poder é o melhor remédio para manter a democracia, para fazer com que ela, de fato, se mantenha estável, exista, né? E também se transforme para melhor, para que ela amadureça. Bem, o fato de não haver aí essa alternância na Venezuela, então é muito contestado desde os tempos do chavismo, do presidente Hugo Chávez, que se reelegia. Com a morte dele, o Maduro, que está no lugar dele, o Nicolás Maduro, simplesmente, gente, passou a meter os pés pelas mãos de maneira muito evidente, assim, né? E fazendo, inclusive, promovendo aí situações que geraram uma crise na Venezuela muito grave, uma crise de abastecimento. Vale lembrar, pessoal, que a Venezuela já foi um país riquíssimo na América Latina por conta justamente da quantidade de extração de petróleo que ela promove todos os anos, né? Por conta de royalties de petróleo. No entanto, gente, isso mostra que não adianta a riqueza, né? Ser mal gerida, olha só o que acontece. Hoje o país vive uma crise de abastecimento, as pessoas precisam ficar em filas monstruosas e não têm certeza se vão conseguir fazer compras, né? Compras de necessidades básicas nos supermercados. Falta produto de tudo que é tipo. Inclusive, há muitas pessoas que atravessam a fronteira, né? Vão a outros países, vêm ao Brasil para fazer compras por conta dessa crise de abastecimento. Então, quer dizer, é um momento muito delicado que se vive política e economicamente na Venezuela, e a Venezuela faz parte do Mercosul, né, desse conjunto de países da América do Sul que teria um mercado comum, a exemplo do que acontece na União Europeia, né? Claro, cada grupo de países, gente, tem o seu tipo de estatuto, vamos dizer assim, que norteia os motivos porque um país é aceito ou é barrado, é retirado desse grupo, né? Quando ele passa a fazer parte, ele assume, ele ratifica, ele assina embaixo de algumas cláusulas e promete cumpri-las. Quando ele transgride essas cláusulas, o grupo pode simplesmente suspendê-lo ou eliminá-lo desse conjunto dessas, vamos dizer assim, desses trâmites econômicos aí do mercado comum, né? E é o que está dizendo aqui o texto. Olha, espera-se que na reunião os países membros do Mercosul façam alguma coisa que seja uma sanção mais forte à Venezuela. Beleza. Para você se integrar, então, pessoal, ao tema, né? Por isso que eu queria discutir, conversar um pouquinho com vocês, porque diz, prof, está falando Venezuela, mas por quê, né? Porque justamente no ápice, no cume, no momento mais intenso dessa crise toda, o que o Nicolás Maduro vai e faz? Fecha a Assembleia Legislativa, como se ele, né, tivesse plenos poderes ditatoriais no país. Diz, mas não era uma democracia? Ups! Então, vamos lá. Já começa por aí o sentido, pessoal, daquele título que eu li com vocês no começo aqui, ó. Democracia não é. Bom, nós já vamos falar da combinação aí, da construção desse título, mas antes disso, nós vamos olhar com cuidadinho, pessoal, as questões relacionadas à escolha vocabular aqui, as classes de palavras, dizer morfossintaxe. O que está relacionado com o quê? Quem faz o que para quem aí no texto, tá bom? Vai lá, pessoal. Primeiro, olha só. Aí se diz, prof, cadê o primeiro sujeito? Vamos lá. Falar de sujeito, desse ente que comanda ou é comandado pelo verbo dentro de uma oração. Gente, todo esse pedacinho aqui antes da vírgula, que vem assim, ó, com a desfaçatez própria de um regime ditatorial, tudo isso aqui por causa desse primeiro elemento, que é uma preposição, tá?
Vamos lembrar lá na nossa listinha de palavras a preposição, que é invariável e é empregada para ligar elementos, para ligar sintagmas entre si, tá bom? Então veja lá, diz assim, tudo isso aqui, porque tem uma preposição, pessoal, se torna aqui dentro da estrutura um adjunto adverbial, tá? O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Aqui eu tenho o meu primeiro sujeito, gente, tá bom? Como é que eu percebo isso? Olha só, eu tenho um artigo definido aqui, tá? Então, olha só, a partir do momento que eu tenho um artigo diante de um substantivo, eu posso estar diante aí de um sujeito ou de um complemento verbal. Como nós não tínhamos um verbo anterior que exigisse complemento, imaginamos que a ordem aí seja o sujeito que está comandando, né? Então, veja só. O que eu tenho aqui, pessoal? O Tribunal Supremo de Justiça, o TSJ da Venezuela, usurpou os poderes da Assembleia Nacional, né? Então, veja, aqui eu tenho sujeito, aqui eu tenho o verbo usurpar e tenho o complemento. Os poderes da Assembleia Nacional é meu complemento para usurpar. Gente, vamos pensar um pouquinho. Usurpar, será que é que tipo de verbo, né? Quem usurpa, gente, usurpa alguma coisa. Então, opa, eu tenho um objeto direto, tá vendo, ó? Ele está relacionado, pessoal, o verbo usurpar, só com o uso de artigo. Se eu tenho só o artigo para unir o verbo ao seu complemento, então eu tenho um objeto direto, né? O-D, tá? Objeto direto. Se eu tivesse um verbo que exigisse uma preposição para unir-se ao seu complemento, eu teria um objeto indireto. Gente, essas nomenclaturas têm a ver, claro, com as escolhas morfossintáticas que a gente faz em um texto e de que a gente precisa para estabelecer processos de comunicação, tá? Então, vamos falando dessas nomenclaturas, a prof vai explicando para vocês ficarem bem espertos também, gente, em qualquer que seja, depois para frente, em qualquer momento, tá? Ficarem espertos aí na hora de ler um texto e perceber as diferentes nuances de sentido que a escolha de classes de palavras pode oferecer, tá bem? Então é um passo assim, cuidadoso, delicado, detalhista, trabalhoso, mas que a gente faz com calma, tá? Diz, ai, prof, vamos nós, artigo, né? Vamos lá, tá? Deu um cansacinho aí? Dá uma paradinha e volta para me escutar de novo em seguida, tá bom? Então vamos lá. Depois, gente, diz assim, ó. Em decisão sem base constitucional. Vejam, de novo, gente, o que tem aqui, ó? Esse em também é uma preposição, tá, gente? Também é daquelas classes de palavrinhas lá que são invariáveis, né? De novo, gente, então todo esse pedacinho diante da vírgula é de novo um adjunto adverbial, tá? De novo. Em decisão sem base constitucional. De novo, eu tenho um artiguinho aqui, ó, que antecede um substantivo. E daí, ó, o órgão máximo do judiciário. Puxa, será que pode ser o meu sujeito isso aqui? Vamos ver. O órgão máximo do judiciário serviu ao executivo, transferiu para uma de suas câmaras as funções fundamentais do parlamento. Vamos lá? Sim, é o sujeito do verbo transferiu. Prof, o que é isso que está aqui entre vírgulas? Serviu ao executivo. Gente, é uma característica, ou seja, é um aposto explicativo, né? É uma característica para o órgão máximo do judiciário. Quem é o órgão máximo do judiciário? Eu já sei, está aqui ó, no primeiro parágrafo, o TSJ. Ah, então a gente também está percebendo, pessoal, além das escolhas de palavras e da relação morfossintática, né, entre elas, das relações de concordância, regência e das relações de organização na sintaxe do período, né, do trecho todo do enunciado, a gente também está percebendo aqui que as escolhas vocabulares vão fazer sentido como elementos
coesivos. A gente evita repetições, a gente torna o texto mais qualificado com maior repertório, né, de substituições. Veja, em vez de escrever de novo o TSJ ou o Tribunal Supremo de Justiça, o que a pessoa fez aqui ao compor o texto? Usou uma expressão de substituição. O órgão máximo do judiciário, né? Então, esse trecho, gente, muito importante para perceber assim, olha, ele vale a pena aí como elemento coesivo, além de dar outro nome, né, para o órgão de justiça, ok? Muito bem, então vamos lá. Mais um pouquinho, gente, com os elementos aqui, ó. Então, transferiu. Transferiu o quê? Primeira coisa que eu faço, a pergunta, né? Então, vamos ver que tipo de verbo é esse. Bom, quem transfere, transfere alguma coisa, né? Eu posso transferir alguém, posso transferir alguma coisa, posso transferir dinheiro, né? Vamos lá, vamos ver. Transferiu, então transferiu para uma... Opa, não, tem preposição aqui, né? Opa, então vamos lá. O que eu tenho? As funções fundamentais do parlamento é meu objeto direto, tá? Por quê? Porque é o que foi transferido, certo? Então, o que foi transferido? As funções fundamentais do parlamento. Então, tá ok. Para uma de suas câmaras. O que é aqui? Olha o para. Preposição de novo, gente. Ou seja, o que vai ser aqui? Objeto indireto. Então, eu vou ter o transferir como verbo transitivo direto e indireto, né? Transferiu o quê? Para quem, tá? Transferiu as funções fundamentais do parlamento, objeto direto, e para uma de suas câmaras, objeto indireto. Olha só, então a gente vai percebendo, pessoal, no texto, pela presença ou ausência de preposição, as marcas que se estabelecem entre os trechos são diferentes. Vamos lá. Na prática, a manobra assegura ao aprendiz de caudilho Nicolás Maduro o completo domínio sobre os três poderes. Vamos lá. Na prática, de novo, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma combinação, prof, ó, em mais a. Legal, que dá o na, né? A preposição em mais o artigo a, tá? Na prática. Então, pessoal, de novo, se eu tenho preposição aí, o que eu vou ter? Na prática, um adjunto adverbial de novo, tá? Muito bem. Aí vem o artigo, de novo, ó, o artigo acompanhando a palavrinha manobra, que é meu substantivo. A manobra, opa, é meu sujeito? Sim, é meu sujeito, gente, joia. Assegura, é verbo? Sim, quem assegura, né? Verbo, assegura alguma coisa. Assegura alguma coisa a alguém. Vamos lá? Cadê o complemento de objeto direto desse verbo assegurar, gente? Vamos ver. Assegura ao aprendiz. Não, aqui tem preposição, né? Nesse ao, tá bom? Então, assegura o completo domínio. Tá aqui, ó. O completo domínio sobre os três poderes. Isso aqui é o complemento de objeto direto do assegurar. Agora, o que é o restante? Objeto indireto, pessoal. OI, né? Porque eu estou assegurando alguma coisa a alguém. É meu objeto indireto. Veja, esse ao aqui também, né, gente? Eu tenho a mais o. Preposição a mais artigo o. Por isso é objeto indireto, tá? Depois, o fechamento de facto do legislativo. O que ele está usando aqui, pessoal? Posso pensar, tá entre aspas, inclusive, porque ele está usando um latinismo do direito, né? Um latinismo do direito, que quer dizer real, preciso, fechamento que aconteceu mesmo, tá? Do legislativo é o ápice. Vamos lembrar um pouquinho, gente, para quem não conhece, diz, prof, o que é isso aqui mesmo? Ó, gente, verbo de ligação, tá? O verbo ser é verbo de ligação, assim como o verbo estar, tá bom? Diz assim, o fechamento de fato do legislativo é o ápice de uma ofensiva de constrangimentos impostos àquele poder nos últimos meses. Veja só, aqui, olha que interessante, gente, eu vou ter uma
um verbo de ligação e em seguida, olha, impostos aquele poder, não tem outro verbo, né? Então diz, puxa, eu posso comunicar muita coisa só com o verbo de ligação, que indica uma situação atual, né? Porque ele está no presente, inclusive, tá? Então, o fechamento é o ápice. Veja, posso falar, gente, em complemento verbal aqui, em objeto direto ou indireto depois do verbo de ligação? Não, pessoal, tá? Eu só posso falar depois de verbo de ligação de predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, tá? Ou seja, é um adjetivo ou uma expressão que assume a função de adjetivo para qualificar o que veio antes. Tudo bem? Então, esse é o ponto que a gente vai ter aí com o verbo de ligação, tá? Segue lá, gente. Em dezembro de 2015, de novo, adjunto adverbial temporal, né? Olha lá a preposição aqui. Quando a oposição obteve... Opa, aqui tem mais um marcador temporal, né? Dando uma retomada aqui para a ideia de que foi em dezembro de 2015 quando a oposição, olha o artigo aqui, né? A oposição obteve, olha o verbo, gente. A oposição sujeito, né? Obteve, quem obtém, obtém alguma coisa. O comando da Assembleia. O comando da Assembleia é o nosso objeto direto. O que vem depois, gente, são outros adjuntos. Olha só, o pela primeira vez vai marcar, pela primeira vez na década, vai marcar como adjunto essa situação, né? Dando essa característica a ela. O TSJ, então tá aqui, ó. O TSJ vetou. Opa, comecei outra oração, né? Outro sujeito aqui, ó. O TSJ fez o quê? Vetou, tá? Verbo. Vetou o quê? Quem veta, gente, veta alguma coisa, né? A posse, ó. Substantivo e artigo. De 3 deputados sob acusação. Daí, ó, as preposições, gente, vão estabelecendo outras relações entre os trechos que estão no período, né? Sob acusação quer dizer o quê? Embaixo de acusação, né? Ou ainda posso dar uma relação até causal, por causa da acusação, né? Mas são acusações de que tipo? Vagas. Olha o tipo de adjetivo trazido aí, né? E acusações de corrupção. Olhem a força das preposições, gente. Elas vão unindo um elemento ao outro no texto, tá? Impedia-se assim. Opa, o que eu tenho aqui? Impedia-se um marcador de... Ó, é terceira pessoa. Ah, eu tenho um marcador aí com o Czinho de voz passiva sintética, será? Impedia-se assim uma maioria qualificada. Vamos ver. Uma maioria qualificada era impedida. Opa, deu certo na voz passiva analítica. Então, é sim, gente, uma voz passiva sintética, tá? Impedia-se o quê? Ó, uma maioria qualificada. Tá aqui o complemento do verbo. Capaz, por exemplo, de reformar a Constituição. Olha que interessante, gente. Uma característica para essa maioria tá aqui, ó, entre travessões. Então, eu posso usar muito bem os travessões, os parênteses ou as vírgulas para isolar um aposto explicativo, né? Contra Maduro, ó, a força da preposição de novo, gente, tá? Ela que está estabelecendo a relação entre os elementos. Bom, pedido da prof, pessoal. O texto tem mais uma série de escolhas e eu gostaria muito que, observando isso, ó, se você conseguir já estabelecer só onde é a ordem direta, sujeito, verbo, objeto, é bem legal porque você vai precisando, vai dando a precisão, a pontualidade, a especificidade de quais os outros elementos que vão acabar por serem integrantes ou acessórios da comunicação, tá? Dá uma olhadinha no restante do texto, pessoal, com cabrinho e com capricho, que nem a gente está fazendo. Item a item, procura, simboliza, compara com outras coisas. É assim que a gente constrói esse conhecimento prático e básico da habilidade em língua portuguesa, tá bom? Beijão, bons estudos.
Já nos vemos em outra aula. Tchau, tchau!